E assim como eu converti o caixa da minha empresa para Bitcoin, Michael Saylor, da Strategy, decidiu fazer o mesmo, né? E aumentar a posição dele em Bitcoin no meio da queda. Strategy de Michael Saylor vai levantar até 21 bilhões de dólares para comprar mais Bitcoin. Realmente, o cara não para de comprar. Mas será que ele é maluco? Ou será que ele está vendo essa queda como uma grande oportunidade? Agora, o que quase ninguém está observando é o tamanho do choque de oferta que esses 21 bilhões podem ter no mercado. Essa estratégia do Michael Saylor, se for implementada em 12 meses, significa que a Strategy vai comprar 150% de todo o Bitcoin minerado pelos mineradores durante todo o ano. Ou seja, toda a oferta de novos Bitcoins que entraram no mercado, a MicroStrategy, no caso a Strategy, né, agora, não vai comprar somente isso. Vai comprar isso mais 50%. 150%. Ou seja, não tem Bitcoin suficiente. Estamos falando somente de uma empresa, pessoal. Uma empresa comprando mais do que toda a oferta gerada por novos Bitcoins minerados. Portanto, como de costume, esse é um pânico que afeta as sardinhas. Claro, as sardinhas são mais afetadas por recessões econômicas. Elas não têm dinheiro. Logo, se começa a apertar, elas vão vender aqueles ativos que são mais arriscados para comprar o feijão, a batata, o leite das crianças. Olha um gráfico aqui, o preço do Bitcoin é a linha branca, e agora o Bitcoin está caindo, né? Mas ao longo da queda, o que está acontecendo? As sardinhas, que são aqui, ó, o investidor do varejo, essa linha meio laranja aqui, desabou. Ou seja, são as sardinhas que estão vendendo de forma extrema aqui, né? Desesperadas vendendo os seus Bitcoins. Enquanto isso, as baleias, os grandes investidores, que é a linha roxa, o que eles estão fazendo, pessoal? Olha aqui a diferença, né? Eles estão comprando, eles estão acumulando nessa queda. O grande investidor, a baleia, não precisa do dinheiro do investimento para viver. Não, o cara já é milionário, então não importa para ele. Ele olha para essa queda como oportunidade. Ela pode ser até mesmo manipulada. Ela pode ser intencionalmente feita justamente para que eles possam acumular a quantidade do ativo muito mais rapidamente do que seria natural. Então gera um pânico no mercado, as sardinhas vendem de forma absurda, enquanto as baleias estão acumulando como nunca antes na história. Será que as baleias sabem de algo que a gente não sabe? Para mim, elas estão se guiando pelo M2, pela liquidez global. Não só elas, né? Se você olhar o gráfico do Bitcoin em comparação ao gráfico do M2 atrasado em 3 meses, vocês vão ver exatamente a mesma formação. Os mesmos movimentos ao longo de todo o ciclo do Bitcoin. Estão vendo aqui? Olha só, o M2, no caso, é a linha verde, tá? Ele está atrasado aqui em 3 meses, e o Bitcoin é a linha azul. E notem aqui como o Bitcoin nessa queda está exatamente chegando nesse fundo local do M2. Ou seja, a liquidez ela foi reduzida e o Bitcoin, por estar atrasado, está fazendo esse movimento agora. Mas, como vocês podem perceber aqui embaixo, em algum ponto em abril acontece a reversão. Ou seja, o M2 já disparou e o Bitcoin teria que em abril, em algum ponto em abril, voltar a subir. Se ele continuar acompanhando o M2 como acompanhou ao longo de todo o ciclo, veríamos uma recuperação do Bitcoin a partir do mês que vem. Isso deixaria a gente perfeitamente alinhado com halving Fibonacci, os Fibonaccis do halving. Vocês vão perceber aqui nesse gráfico que a gente tem 2 picos em cada ciclo, tá? Um primeiro pico que acontece quando o preço atinge 0,236 da Fibonacci, a linha verde aqui na vertical, tá? Esse é o momento onde temos o primeiro pico. Depois o preço corrige forte, né? Geralmente tem uma correção forte. E aí acontece uma subida mais forte ainda, né? Na vertical para atingir o pico final. O topo de cada ciclo, que é esta bola vermelha, essa linha vermelha, que acontece quando a gente atinge 0,382 da Fibonacci em cada um desses ciclos, né? A partir do halving. E, pessoal, faltam aqui 21 dias para a gente atingir o ponto projetado, né, comparando aos outros ciclos, para esse primeiro topo do Bitcoin. Ou será que o topo foi aqui nos 109 mil dólares, né? Foi um pouquinho antecipado. Pode ter sido também. O que importa para a gente é normal, justamente nessa época, estarmos nesse momento aqui de próximos de um primeiro topo.
correção forte, e aí temos uma disparada de preço para um segundo topo. Notem que nos ciclos anteriores, a distância de um primeiro topo para o segundo topo é de 6 a 7 meses, tá? Abril de 2013 para novembro de 2013, junho de 17 para dezembro de 17, abril de 21 para novembro de 21. Portanto, se tivermos aqui o primeiro topo em março de 2025, a tendência seria o topo final, o maior topo do ciclo, acontecer em outubro de 2025, 7 meses após o primeiro topo. Agora, padrões existem para serem quebrados, e eu consigo provar isso para vocês até com a minha perda, né, que eu tive recentemente. Tá aqui a minha conta na QuantFury, abrindo para vocês a minha posição long, que eu tinha aberto lá em 91 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. Abri uma posição de quase 40 mil dólares, estão vendo? Apostando na alta a partir de 91 mil dólares. Por quê? Porque eu sempre falei para vocês, como eu estava ganhando dinheiro, existia um canal que ia dos 90 aos 110 mil dólares. Sempre que o preço se aproximava do fundo do poço, o fundo do canal, 90 mil dólares, eu comprava mais, porque a tendência era subir a partir dali. Então isso funcionou durante várias semanas, até que não funciona mais. Um padrão que fica muito óbvio, ele vai ser explorado pelo mercado até que ele deixa de funcionar. As pessoas se antecipam a esse movimento e logo ele não vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu nesse momento aqui. Ao invés de continuar subindo, afundou e eu fui liquidado em 87.800 dólares, né? Perdendo aqui, ó, pessoal, estão vendo quase 2 mil dólares, né? Uns 10 mil reais nesse momento, uma perda aqui de 4,45%. Então, assim, pessoal, eu perco dinheiro porque eu estou seguindo padrões. Funcionou diversas vezes, mas até que tem um momento que não funciona. Pode acontecer algo fora do padrão nesse ciclo? Pode, como aconteceu. Por exemplo, tivemos uma alta histórica antes do halving, pela primeira vez na história. Fora do padrão, ninguém esperava. Mas aí foi para o lado positivo, né? E pode acontecer também para o lado negativo. O que eu quero mostrar para vocês é que, na grande maioria das vezes, acontece parecido, acontece igual, como vem acontecendo, por exemplo, os testes ao longo desse ciclo de alta. E quantas vezes você comprou nas correções maiores que 20% nesse ciclo? A grande maioria não comprou, por medo. E é justamente por isso que o preço médio dessas pessoas está lá em cima, próximo da alta histórica. Essas pessoas estão revoltadas porque o preço médio delas está muito alto. Elas não estão fazendo como Michael Saylor, que fica recorrentemente baixando o preço médio dela. Não, elas aumentam o preço médio. Elas sempre compram topo. E aí está o problema. Olhe para isso como oportunidade, pessoal. O preço recuando quase 30% num ciclo é muita coisa. Não tem como recuar muito mais. Pode recuar? Pode. Pode chegar em 69? Pode. Mas a distância de 69 para 79 é 10K. É quase nada. Agora, para cima, a distância está ficando cada vez maior. Principalmente se a gente considerar que o topo desse ciclo esperado não é 109 mil dólares. O topo esperado é, sei lá, 150, 200. Então, essa é uma oportunidade que você tem. Por isso que eu converti o caixa da minha empresa. O Michael Saylor está convertendo o caixa da empresa dele para BTC, assim como várias baleias. Agora, se você quiser seguir sardinha, provavelmente você continuará sendo uma para sempre. Quem tiver interesse em comprar Bitcoin, criptomoedas ou qualquer ativo do mercado, aqui embaixo tem o link da QuantFury, sem pagar taxa, pessoal. Não paga taxa para comprar, nem para vender nenhum ativo, tá? E aqui embaixo também tem um QR Code para você ler com seu celular e cair na QuantFury com várias vantagens que só consegue aqui no canal Criptomaníacos. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.